tem 3 abordagens para preço. Primeiro, basear o preço no custo, enquanto ele custa para você. Segundo, basear o preço na sua concorrência. Terceiro, basear o seu preço no valor para o cliente. A história do valor para o cliente. Como eu falei hoje, o valor para o cliente, que é a terceira opção, ela é uma coisa complexa hoje de se trabalhar, porque o valor para o cliente hoje está meio perdido dentro desse universo inflacionário que a gente está vivendo. Óbvio que, para mim, o quilo da cenoura vai ser no máximo, sei lá, R$3. Mas eu tenho certeza que, né, talvez hoje, dentro da realidade produtiva que a gente tenha, eles não conseguem vender esse preço. Né? Não conseguem vender esse preço. Então, o valor para o cliente é uma ferramenta que talvez em momentos de inflacionários seja aquela que a gente não pode se pautar muito nela. Né? Porque o valor para o cliente está totalmente... Aquilo que o cliente espera pagar não é aquilo que é possível. Todo mundo espera poder pagar, sei lá, R$3 no máximo no litro da gasolina. Não é essa a realidade. Mas as pessoas vão continuar abastecendo seus carros na medida do possível. E aí, com certeza, economizando muito mais. Né? Então, a coisa vai funcionando meio que por esse caminho. De modo geral, as empresas elas não escolhem fazer ou por custo, ou por concorrência, ou por valor para o cliente. Elas fazem um mix combinado dessas 3. Né? Por quê? Porque elas, primeiro, precisam saber o custo. Não tem como fazer uma abordagem de preço que não considere o custo daquela mercadoria. Não tem. Segundo, depois que ela determina o custo e ela sabe mais ou menos quanto ela deve vender, ela vai, obviamente, lá olhar a concorrência para ver se aquilo está dentro de uma lógica de concorrência. Porque ninguém é uma ilha, né? Então, você vai minimamente querer saber se você está acima, abaixo, né? Como é que você está posicionado em relação à concorrência. E depois vai entender se aquele consumidor está disposto a pagar aquilo, para pelo menos você ter um preparatório, né? Ainda que você não consiga chegar naquela realidade. Bom, não consigo vender cenoura a R$3, assim. Mas se for a 10, aí você vai ter uma ideia. Poxa, a 10, realmente eu vou comprar de 3 quilos, eu vou comprar 3 cenouras. Isso já vai me dar uma ideia também do quanto minha demanda vai reduzir, né? Se aquele preço subir, dependendo da elasticidade que o cliente tem em relação à alta daquele preço ou não, tá? Então, a gente, quando pensa em preço, a gente, em fixar, em fazer uma abordagem de preço, a gente vai ter esses três caminhos de fixação de preço. O principal é o custo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do preço baseado no custo. Todo mundo sabe que o preço de um produto, quando for definido, ele precisa ser suficientemente alto para cobrir os custos fixos e os custos variáveis do seu negócio, do seu empreendimento, da sua fabricação, seja ela uma prestadora de serviço, seja ela uma pequena empresa que produz alguma coisa, seja ela um comércio que revende produto, né? Cada estabelecimento desse vai ter custos fixos e custos variáveis. E esses custos variáveis e fixos precisam ser cobertos pelo lucro gerado na venda daqueles produtos. Uma empresa não tem outro caminho para gerar renda, senão através daquela lucratividade na venda daquele produto. Tá? E aí está o X da questão. Porque a maioria das empresas, principalmente as pequenas empresas, a gente detém muitas vezes o conhecimento técnico da área, mas a gente não detém, por parte desses empresários, um conhecimento mais profundo de administração, de finanças, né? De matemática, que faça com que ele consiga entender esse processo e saber calcular. Uma outra coisa que atrapalha muito é que no nosso país a gente tem muitas taxas, impostos que são municipais, impostos que são estaduais, impostos que são federais. O mix tributário do nosso país é muito complexo, né? E dependendo do tipo de empresa que você tenha, do nível que você tenha, se é uma ME,
do tipo de faturamento que você tem, mensal ou anual, você vai ter variações nesses percentuais de taxas. Você tem diferenças de ICMS de estado para estado. Você tem diferenças em valores, às vezes, de IPI. Então, se o produto vem de um estado tal, o ICMS é tal. Se vem de Y, é isso. Se você vai mandar para um lugar tal, você paga uma taxa X. Se você vai mandar para um cliente no mesmo estado, você paga uma taxa Y. Então, é muito complexo, de fato. É muito complexo precificar, porque a gente vai ter uma dificuldade imensa de estimar qual é o custo final disso, o custo fixo e o custo variável. Então, por isso, os empresários têm, de fato, muita dificuldade em fazer essa precificação. Aqui a gente está falando por cima, né? Talvez com o somatório das cadeiras que vocês vão ter de administração, né? Vocês, ao final, vão ter uma noção, por exemplo, tributária, melhor. Porque, por exemplo, se eu tivesse que explicar isso aqui nessa cadeira, não seria possível, o nosso tempo não seria possível para isso. Porque demanda uma série de conhecimentos tributários, contábeis, né? E a gente sabe que a assessoria que as empresas de pequeno porte têm, contábil, ela nem sempre é aquela que deveria ser. É uma assessoria muito mais para cumprir lá os requisitos legais e você entregar lá a documentação legal e apurar os impostos, e que nem sempre é a real. A contabilidade das pequenas empresas muitas vezes é maquiada. Você manda lá um bocado das notas de entrada, algumas de saída, alguns impostos que você lembrou de quitar e pronto. E ali o contador faz lá o que ele tem. Mas aquilo ali nem sempre é o resultado real daquela organização, daquela empresa, enfim. Então, isso tudo dificulta muito. Né? O Sebrae, ele tem cursos específicos de precificação para pequenos empresários, para empresários de modo geral, e vocês conseguem cursos de precificação em N lugares, né? É um curso longo que vai te ensinar toda a questão tributária para você entender como funciona, e é um curso, a meu ver, essencial para um pequeno empresário, né? Eu trabalhei muito tempo com consultoria para pequena empresa, tem os meninos também da empresa Júnior, e eu sempre, quando tenho alguma questão assim de projeto para pequena empresa, eu sempre ressalto isso, né? Verifica até que ponto esse pequeno empresário sabe precificar. Ele não tem uma noção muito clara. Então, deixa eu tentar buscar essa informação. Oi? Tem que pagar os direitos autorais. Alguém com o microfone aberto? Acho que não está fazendo pergunta, tá? Se tiver, coloque no chat aqui, porque não estou ouvindo direito. Bom, acho que deu uma travadinha. Só um minutinho. Bom, então a gente tem essa preocupação de tentar ensinar para esse empresário a questão relacionada à precificação, porque muitas empresas erram na precificação, vendem muito bem, mas não faturam nada no final, não lucram nada. Por quê? Porque o valor que eles imaginam que estão colocando de margem de lucro, muitas vezes é para pagamento de despesas variáveis, impostos, taxas e outras tantas coisas que eles não consideram. Então, é bem importante que esse empresário ele tenha um conhecimento, principalmente eu falo para pequena empresa, que eu acho que muita gente aqui tem a ideia de ou trabalhar num pequeno negócio da família, ou abrir o seu próprio negócio, ou vir a atuar, quem sabe, como empreendedor, ou como consultor para pequenos negócios. Então, é de fundamental importância que a gente tenha um entendimento que, sem esse conhecimento da precificação correta, a gente vai ter problema com todo o negócio. E isso é um ponto que eu coloco muito fundamental, porque quando a gente fala de uma precificação baseada em custos, a gente está falando em saber, em ter anotadinho, item por item, quais são os meus custos fixos,
quais são os meus custos variáveis, qual é a carga tributária que incide ali sobre aquele produto, para então definir o cálculo do preço do produto. Se você não tiver isso, você vai fazer aquilo que a maioria dos lojistas e dos empresários de pequeno porte fazem, que é a precificação por markup. Tem lá no nosso material. A precificação por markup é você pegar quanto custou o produto, aquele preço que vem na nota fiscal, e adicionar um percentual. E aí vocês vão me perguntar, mas que percentual? Eu também respondo a vocês, sei lá, um percentual, porque não tem justificativa, né? Se você perguntar ao empresário por que ele marca 42%, 45%, 30%, 40%, ele também não vai saber te responder. Ele vai dizer, porque o meu concorrente, ou porque existe uma prática de marcar 32%. Então, ele pega lá o preço de custo, marca 32% e chega ao preço de venda. Esse 32% paga os custos dele? Não sei. Nem ele sabe. Quem pratica markup geralmente não sabe quanto ganha em termos reais. Então, essa, lógico, não é a melhor estratégia, mas é a estratégia mais praticada pelas pequenas empresas. Pequenas e médias empresas. Tempos atrás, eu cheguei a fazer uma pesquisa com alguns alunos de mercadológica, com empresas. Pesquisa qual é a forma de precificação. Com a padaria do seu bairro, com a sapataria, sei lá, com os empreendimentos que você tiver aí, a sua região de pequeno e médio porte. Sem problema, Bruno, vai ficar gravada. Pesquisa. E aí você vai descobrir que a maioria faz isso. Alguns, inclusive, têm técnicas de fazer markups diferentes. Ah, nesse setor eu marco 40, nesse eu marco 45, nesse eu marco 34, sei lá. Né? Não tem uma lógica muito clara. Óbvio que isso foi meio que, digamos, passado meio que de geração por geração. E existem alguns segmentos de mercado que acabam utilizando esses markups. Pode ser que para alguns empreendimentos aquele markup dê uma lucratividade legal, tá? Vou dar um exemplo. Se você é dono do seu prédio, você não paga aluguel, você não paga condomínio, você, de repente, tem poucos funcionários, ou é a sua família que trabalha com você e você não paga encargo trabalhista, ou você emite pouca nota fiscal, se você usa uma infraestrutura da tua casa, talvez, pode ser que 40% atenda. Mas aquele outro indivíduo talvez não consiga esse mesmo percentual. A verdade é que quem utiliza essa taxa, esse markup, né, que ele é variável para segmento por segmento, nunca vai ter a certeza de quanto tem de lucratividade. Nunca vai saber se está certo ou se está errado. Alguns pegam o preço, adicionam o custo do frete, ainda colocam o IPI, colocam alguns tributos nesse preço e jogam o markup. Mas a grande maioria nem isso faz. Né? Acabam utilizando essa precificação por markup, que ela é muito utilizada, mas não é estatística, não é financeiramente comprovada, nem, né? É a mais fácil, digamos assim, de se fazer precificação. Sacoleiras, por exemplo, fazem muito isso, né? Elas vão lá, compram um determinado produto e colocam 100%, 50%, né? Até que ponto elas vão ter uma lucratividade? Talvez nesse segmento até funcione, porque os custos são muito reduzidos, você não tem uma loja efetivamente aberta, você não tem custos tributários, aí pode ser que funcione. Mas em estabelecimentos abertos, regulamentados, realmente é bem complicado, viu? E a outra opção que a gente tem no nosso material é a precificação pela taxa de retorno, que essa sim é o que as empresas de grande porte utilizam. Elas escalonam todos os custos fixos e variáveis, sabem exatamente quais são esses custos, né? Às vezes até mesmo em termos percentuais,
acrescentam o custo do produto e depois elas adicionam uma taxa de retorno que elas entendem que é uma taxa de retorno pela qual vale a pena produzir aquele produto. Por quê? Porque vocês já devem ter estudado lá em finanças, eu tenho que levar em consideração, sei lá, se eu vou ganhar 2%, eu tenho que verificar se no mercado não existem outras possibilidades de investimento que me gerem além de 2%. Você não vai abrir uma empresa, contratar funcionário, acordar às 7 horas da manhã para ganhar uma coisa que você poderia estar ganhando investindo em gado, sei lá. Leiloando lá no canal do boi, né? Ou comprando ouro, ou negociando na bolsa de valores. Isso são pensamentos que a gente sabe que todo mundo, né, que todos os grandes negócios fazem. Vale a pena, diante dessa situação, investir naquele negócio, lançar essa linha de produto, né, criar essa nova unidade, essa filial, manter essa loja aberta, né? São ponderações que a gente faz, né? Tempos atrás eu fiz a consultoria com um empresário que é uma pessoa bem próxima até a mim. Ele tem uma rede de imóveis próprios, fruto de herança, imóveis bem localizados, em que ele os utilizava para loja. Ele tinha lojas utilizadas nesses imóveis, alguns ele não tinha lojas. E as lojas que ele tinha, por ele não ter muito conhecimento, eram muito desorganizadas. Naquele esquema de, assim, precisou pagar a escola do filho, abre o caixa, vai lá, pega o dinheiro, paga a escola do filho. Isso não ficava registrado em lugar nenhum. E o caixa financeiro, o caixa individual era da família, totalmente complexo, misturado, como é uma realidade da maioria dos negócios que a gente sabe de pequeno porte, infelizmente, né? Que talvez quando a gente vai fazer um treinamento, quando o Sebrae vai treinar, é uma das primeiras coisas que ensina para os pequenos empresários a separar o caixa da organização do caixa pessoal, mas que a gente sabe que isso demanda uma disciplina muito grande e nem sempre esse empresário está disposto a isso, né? Ele começa bem, depois ele volta para o sistema. Então, ele tinha esses negócios, esses imóveis, e ele tinha um negócio que era muito pouco lucrativo, não rendia quase nada, dava muito trabalho, ele acordava todo dia muito cedo para ir para as lojas, tinha muitos funcionários, muitas dificuldades, muitas questões trabalhistas para resolver na justiça, muitas, né, confiava nas pessoas e depois sofria muito quando, né, um funcionário, de repente, enfim, era um transtorno para ele. E aí ele me pediu uma consultoria uma dada vez, e eu falei para ele, olha, se você for analisar os custos que você tem, a desorganização que você tem, e o quanto você quer vender os produtos, porque ele queria ter uma margem de lucro muito pequena para poder continuar vendendo barato, não vale a pena. Se você alugar esse imóvel, ou se você fracionar esse imóvel e alugar, que eram imóveis muito grandes, você vai ter uma lucratividade muito maior do que você tem hoje. Né? Essa era uma lógica entre N outras possibilidades, mas aquele negócio, naquela configuração, não era viável para ele economicamente. E ele falou, não, mas se eu fechar tudo, eu vou ter que ficar em casa, eu não quero ficar em casa, eu sou muito jovem ainda para isso. E por aí vai. E ele foi levando, até quando ele chegou na casa dos 60 anos, ele já estava bem cansado, ele, em um dado momento, fez uma liquidação geral para esvaziar estoque, vendeu tudo que tinha, prateleiras, etc., e fechou os negócios dele. Fechou todos de uma vez. Eu até tomei um susto porque eu estava morando fora. E quando eu fiquei sabendo, ele fechou todos os negócios de uma vez só. E aí, isso porque ele conseguiu um aluguel muito bom, de um negócio muito bom, e que só aquele aluguel já estava dando mais lucro que todos os negócios dele tinham em funcionamento. Então, ele fez isso com um, e depois ele resolveu fazer isso com todos. E hoje ele não tem nenhum negócio aberto e ele está muito bem financeiramente, levando em consideração de que ele não conseguia precificar, ele não tinha
uma capacidade gerencial e até conhecimento mesmo para fazer isso. E entendeu que já chegou aos 60 anos, já não queria mais aquele tipo de cansaço, né? Então, ele precisava de alguma coisa que rendesse para ele. E engraçado que ele pegou um imóvel desse que ele tinha, que era imenso, imenso, e transformou numa galeria com vários boxes. Né? Ele tem imóveis grandes alugados, mas um deles ele transformou quase que num mini shopping, né? E isso rende para ele muito mais do que o que ele rendia com as lojas. Ele era proprietário do imóvel. E eu falei para ele, você lembra que a gente falava sobre a questão da taxa de retorno? Né? Porque às vezes não vale a pena você ter um negócio aberto, quando você não tem condições gerenciais, muito menos. Né? Então, é uma decisão a ser tomada. Né? E quando a Milena fala sobre a questão da precificação, que os concorrentes acabam colocando um preço muito abaixo, né, por não saber precificar, eu vou dividir com vocês. Tempos atrás eu participei, eu tinha uma ligação muito grande com o Sebrae, então eu ia sempre a eventos do Sebrae. E chegava a palestrar em locais assim. E aí eu fui numa palestra sobre precificação. Numa cidade mais de interior. E o palestrante fez lá a palestra, explicou, falou, tentando atrair esses pequenos empresários para aprenderem a precificar, principalmente entenderem como funciona a precificação baseada por custo. E aí, no final, né, tentando vender essa história do curso, no final era aberto para os empresários perguntarem. E aí, ele falava muito sobre precificação e também sobre estratégias de produto. E aí, uma lojista fez uma pergunta para ele. Era uma cidade pequena e ela tinha uma loja de brinquedos. Loja especializada em brinquedos. E em frente à loja dela, tinha acabado de inaugurar uma loja da Casa e Vídeo. Nessa época, a Casa e Vídeo ainda estava muito forte. Foi antes dela ter essa crise, né? Isso já tem um tempinho. E a Casa e Vídeo veio, e a Casa e Vídeo tinha aquelas promoções que saíam no jornal de domingo, com aqueles preços que realmente valiam a pena, e que quando a Casa e Vídeo chegava naquela cidade do interior, todo mundo só queria saber da Casa e Vídeo. Né? Era quase um acontecimento, fazia fila na porta. Casa e Vídeo, nos seus auros tempos, abria a loja de madrugada, na véspera do Natal, as pessoas iam para lá. Eu lembro assim, de situações de pessoas comprando um monte de micro-ondas, porque era tipo R$99 e era quase que um presente de Natal. Casa e Vídeo. Abriu na porta da loja dessa senhora uma Casa e Vídeo, e a Casa e Vídeo começou a botar brinquedos. E ela falou pro rapaz, olha, abri uma Casa e Vídeo em frente à minha loja, eu tenho uma loja de brinquedos especializada em brinquedo, e desde então minha vida tem sido um inferno. Por quê? O preço da boneca Barbie, que eles colocam lá aquela boneca Barbie de entrada, aquela basiquinha, que geralmente tem algumas variações, né? Ou seja, às vezes é profissão, às vezes é cor do cabelo, enfim. O preço da boneca Barbie que ele bota para vender lá na Casa e Vídeo é praticamente o preço da boneca Barbie que eu compro. Como é que eu vou precificar a boneca Barbie? Como é que eu vou fazer para ter um preço competitivo com a Casa e Vídeo que está do outro lado da minha loja? Porque, vou dar um exemplo, sei lá, numérico. A Casa e Vídeo vende a R$39,90 a boneca e eu compro, sei lá, a R$35, a R$38,90. É quase o mesmo preço. Eu não tenho condições. Eu vou vender e vou ter prejuízo na Barbie. E aí o empresário falou, às vezes, o palestrante falou, né? Às vezes, não há o que fazer. E esse caso é um deles. Se ele vende, que é uma grande rede, que compra muitas Barbies, daquele modelinho básico, e ele vende a R$ 39,90 e você compra praticamente esse preço, você não vai poder fazer uma guerra de preço com ele. O caminho não é pela precificação. Então, entendam, o caminho nem sempre é pela precificação. Às vezes, você vai perder mesmo na precificação. O caminho é deixar de focar
naquele produto. Você pode até ter algumas bonequinhas Barbie lá, mas você não vai poder focar no mesmo produto que aquele lojista tem, porque ele é de grande porte. Então você vai lá, vê qual é a Barbie que tem lá na Casa e Vídeo. Ah, é a Barbie básica, profissões. Além disso, tem alguma Barbie Premium além dessa básica? Ah, tem 5 categorias de Barbie. Beleza. Fora isso, o que tem mais da Barbie? Ah, tem a casa da Barbie, tem o carro da Barbie, tem sei lá, a culinária da Barbie, o não sei o que da Barbie. Isso vende na Casa e Vídeo? Não. Beleza. Então você vai criar a demanda para essas outras coisas. Tudo bem, deixa a criança ir lá comprar a Barbie básica na Casa e Vídeo. Isso vai abrir um campo de demanda para que você venda uma série de outros itens da família da Barbie, a amiguinha da Barbie, o namorado da Barbie, a Barbie na escola, a Barbie no psiquiatra, né? A Barbie, sei lá, né? Fazendo o que você imaginar que você vai ter. E que você só vai conseguir vender a Barbie à medida que ela compre a Barbie lá na Casa e Vídeo. Então, não, esquece a Barbie de entrada. Foca naquilo que você é especialista. Certamente quem conhece sabe. A criança, depois que compra a Barbie, ela quer a vida da Barbie. É assim com vários N outros brinquedos, né? Que tem essa história toda. Então, o foco, às vezes, está errado. Não necessariamente na precificação. Então, tenta ir além, né? Por isso que a gente fala que a precificação é um dos P's. E a gente, quando fala de precificação, fala muito de diferenciação. Se você não consegue, se você tem essa dificuldade, tenta fazer a diferenciação. O que eu faço de diferente? O que eu faço de diferente que os outros não fazem e que pode ser o meu diferencial para poder precificar além? Né? Que caminho eu tenho para isso? Às vezes eu consigo encontrar esse caminho. Quando eu não tenho, quando eu faço o mesmo que todo mundo faz, aí de fato o preço vai ser um diferencial. Aliás, o preço vai ser o primordial. Se o meu produto é exatamente igual o da outra loja, aí realmente o cliente vai buscar onde está mais barato. Então, existem caminhos para a diferenciação. Dando um exemplo até de uma loja, né, de brinquedo que tinha ali um produto básico. À medida que a gente consegue se diferenciar, a gente consegue uma precificação. Eu acho que o ramo alimentício, ele buscou muito aquele caminho do gourmet, né? Foi um caminho bem traçado ali pelos estabelecimentos para se diferenciar. E tem gente que conseguiu se estabelecer, mas é claro que isso não é possível em todos os lugares. Em grandes centros, você consegue fazer isso, talvez em uma cidade mais do interior, onde você tem um padrão de renda mais baixo, talvez você não vai conseguir fazer um gourmet tão top, né? Quanto a gente vê marcas que conseguem e que fazem de produto, né? Peraí que alguém mandou aqui. Que leva um tempinho para chegar aqui. Chega no meu celular primeiro. Né? Hoje o cliente quer algum tipo de vantagem. Quando você consegue dar esse diferencial, lembrando que a gente trabalha combinando os 4 P's, e o P de distribuição é um deles, quando você consegue dar essa agilidade que o cliente espera, óbvio que você acaba se destacando e muitas vezes consegue vender ainda que custe mais caro, né? A gente acaba muitas vezes tendo que ponderar esses aspectos. Muitas vezes eu não comprei no local mais barato porque ele não me entregava dentro daquele tempo que eu precisava, né? Então, a gente acaba tendo essas dificuldades. Bom, além do preço baseado em custos, né, como eu falei aí, a gente tem um preço baseado na concorrência. As empresas, elas
tem que levar em consideração o preço médio que a concorrência trabalha. Ainda que seja para entender se eu estou acima, se eu estou abaixo, e entender. Bom, eu cobro mais, mas será que eu ofereço diferenciais além da minha concorrência? Porque às vezes eu cobro mais e não ofereço diferencial, aí é um problema. Eu só cobro mais, mas eu não ofereço nenhum diferencial, não tenho uma entrega diferenciada, não tenho um pagamento diferenciado, não dou nenhuma facilidade para o meu cliente, mas cobra mais. Isso precisa ser ponderado. A gente precisa ter um conhecimento de que ponto estratégico a gente se encontra em termos de precificação. Mas entender em que ponto eu me encontro em relação aos preços da concorrência é importante. Hoje a gente sabe que, de modo geral, por exemplo, quem trabalha com revenda, os preços são muito parecidos, né? Embora a gente saiba que no nosso país, aquilo que a gente chama de cartel de preços, que é a combinação ou conluio de preços, ele é proibido, né? A gente sabe que isso acaba acontecendo de maneira muito efetiva. Por exemplo, o preço do gás de cozinha. Você vai olhar nos distribuidores, é basicamente o mesmo preço. Você vai olhar o preço da gasolina, é basicamente o mesmo preço. Mas não pode existir esse cartel. O que eles sempre alegam é uma coincidência, né? Porque os custos são parecidos e no final acaba dando o mesmo preço. Mas eles muitas vezes fazem essa equivalência de preço pela concorrência. Bom, para você cobrar mais que a concorrência, você precisa oferecer mais valor que a concorrência, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento de preços. Sim, alguns produtos, como por exemplo no caso do combustível, no caso do gás, a gente sabe que a variação ela é meio que determinada pelo distribuidor, né? Então a Petrobras, o distribuidor lá acaba determinando o preço e acaba sendo meio que complexo você variar muito. É claro que se eles precificam pela taxa de retorno, cada estabelecimento tem a sua taxa de retorno e o seu custeamento. Isso por si só já daria algum tipo de variabilidade. Mas se, por exemplo, eles utilizarem markup, todo mundo utiliza 40% no preço de custo, vai chegar no preço final, né? Igual, né? Se custou o mesmo preço para todo mundo e todo mundo usa markup, você não vai ter variação. E o markup é igual, você não vai ter variação. É o que eles alegam quando, por exemplo, são denunciados, né? Por algum órgão consumidor, eles não, a gente utiliza markup e aí, né, fica bem legal e não tem muito o que fazer, né? Eles geralmente descem 1 centavo, né? No caso da gasolina tem aquele monte de números que a gente não sabe que número é aquele que aparece, né? 715,0009999 e que a gente não sabe nem muito bem entender e que muda umzinho ali já deu a diferença. O posto de gasolina faz muito isso, né? É uma variaçãozinha lá no último número que faz com que o preço seja diferente. Então, a gente tem essas questões relacionadas aí à precificação. E, por fim, a gente tem o preço baseado no valor para o cliente, que é ótimo e que funciona bastante fora esse tempo de inflação, tá, gente? Porque a gente está vivendo uma realidade meio que paralela, né? Tenho acompanhado bastante questões econômicas e projeções, né? E estava vendo uma projeção da FGV falando que o pico da inflação vai ser entre abril e maio, né? Eu já estava preocupada, para mim, para o meu salário, o pico da inflação já estava sendo agora, né? O preço, a precificação feita hoje, para mim já era o pico da inflação dentro da minha realidade. Imaginando que isso ainda vai ter uma projeção maior e que o pico vai ser entre abril e maio, isso já deixa a gente bem menos confiante e bem menos preocupado, bem mais preocupado com essa relação do valor para o cliente. É óbvio que esses valores na cabeça do cliente eles vão se reajustar, né? Só que talvez não com essa velocidade que a inflação vem trazendo. Mas o fato é de que o consumidor ele tem um valor para o cliente muito claro. E quando esses valores sobem muito, o que o cliente faz é comparar entre o empreendimento A e o empreendimento B.
Tá tudo caro, né? Mas então vamos ver lá a marca de sabão em pó A e a marca de sabão em pó B. Dentro dessa realidade, qual vale mais a pena comprar? A marca de sabão em pó A, sei lá, custa R$10 e ela tem uma classificação que eu julgaria dentro de uma escala de 1 a 5, número 4. Custa R$10. A outra, sei lá, tem uma valorização, custa R$5 e está na escala E, de 1 a 5 na mais baixa. Eu vou levar em consideração. Ah, eu prefiro ter mais qualidade, então vale a pena pagar. O outro fala, não, existe um intermediário, que não é nem tão ruim nem tão bom. Ou talvez eu vá por esse caminho do intermediário. Eu vou buscando essas possibilidades quando eu comparo as marcas. Todo consumidor tem na cabeça dele marcas que são igualmente parecidas ou similares, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas a minha mãe, às vezes, quando manda lista, né? Nessa época de pandemia, eu tive que passar a fazer compras para ela, por ela ser idosa. E aí ela sempre mandava marca A ou marca B ou marca C. Ela sempre mandava, porque nem sempre tinha. Então, a marca A ou a marca B ou a marca C. Alguns ela botava assim, o mais barato. O enlatado, ervilha. O mais barato. E aí a lista vinha sempre muito bem especificada. E na cabeça dela, ela tem lá a marca A, ou a marca B, ou a marca C, que estão dentro daquela lógica. E aí a lógica que eu fazia é o seguinte, dentro daquelas três, a que estava mais barata era a que eu pegava. Por quê? Porque dentro do parâmetro que ela estabeleceu de valor para ela, aquelas três marcas elas têm o mesmo parâmetro. Ou têm parâmetros muito similares. Então, dentro daquelas três marcas, o consumidor pode escolher, dentre aquelas três, qual é aquela que tem, de repente, o preço melhor, ou que tem a embalagem melhor, porque também tem outros critérios que o consumidor pontua, né? Quando ele determina. É claro que num momento de crise, infelizmente, muitas situações, como a embalagem, como aspectos mais estéticos, eles acabam caindo um pouco, né? Eles acabam deixando de ser tão pontuados quanto o preço. Esses momentos onde a gente tem crise econômica, onde a gente tem questões financeiras, crises, desemprego, né? Todas as questões relacionadas à renda fazem com que os aspectos mercadológicos eles acabem se resumindo a oferta e promoção e preço, né? Eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado, agora no ano passado, e a gente já tinha um momento no meio da pandemia, a gente teve muitas questões financeiras associadas, né? Acho que a pandemia também veio agravar muito isso, porque as pessoas perderam renda, perderam emprego, né? Diminuíram, né, a renda, enfim. Isso fez com que as pessoas repensassem também. As pessoas, talvez, ponderar, depois da pandemia para cá, pensem um pouco mais antes de consumir. Será que eu preciso? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não posso esperar, né? Isso fez, por exemplo, no caso da minha pesquisa do doutorado, onde eu analisava aspectos, por exemplo, mais sensoriais, como textura, cor, odor, em comparação à propaganda e outros aspectos, e os resultados da minha pesquisa caminharam para coisas menos estéticas, menos subjetivas e mais para coisas objetivas e específicas e funcionais, como preço e promoção. Né? Foram os pontos mais destacados, até em detrimento à escolha de marcas de preferência. Das pessoas, nesse momento, estarem ponderando muito mais suas decisões de compra. Eu tratei de segmento cosmético, tá, gente? Que por si só já é um segmento secundário, que é mais considerado supérfluo, enfim, e que de fato as pessoas só compram quando tem dinheiro sobrando, mas que ainda assim as pessoas preferiram continuar comprando esse produto, mas comprando um produto mais barato. Foi essa escolha estratégica que eles fizeram. Eu não posso comprar aquela marca que eu gosto, mas eu quero continuar usando, então eu vou procurar marcas mais baratas. Ou vou continuar, e os que preferiram continuar usando as suas marcas de preferência, diminuíram o consumo, economizaram mais no produto, já não usaram todos os dias, né? Fizeram substituições nesse sentido.
Então, a gente sabe que o consumidor ele busca caminhos alternativos quando ele encontra momentos assim de crise. Então, é importante entender o preço de referência de um consumidor quando você quer lançar um produto, por exemplo, né? Existe um caso bastante conhecido e que vocês vão encontrar na internet, que é o estudo de caso da Consul Ideale. A Consul Ideale é uma máquina de lavar roupa que a Consul queria lançar para fazer um intermediário entre as máquinas de lavar roupa e os tanquinhos. Ela observou, vindo de censos, né, esses censos do IBGE, que as pessoas alegavam que não tinham, era um produto que as pessoas tinham vontade de adquirir, e eles fizeram mais uma pesquisa com esse cruzamento, descobriram que a classe C ela tinha interesse em ter a máquina, já tinha o tanquinho, mas queria ter uma máquina automática. Só que não compravam porque era muito caro. Então, naquele momento, e era um momento que a classe C estava consumindo realmente mais, né, já faz tempinho isso, mas é um estudo de caso bem relevante que pautou estratégias de N empresas, porque virou um case de sucesso e as empresas começaram a se pautar nisso. Eles partiram de um princípio meio que oposto. Eles foram a campo e descobriram essa população que tinha essa demanda, quanto eles estavam dispostos a pagar por aquele produto. Aí eles chegaram a um preço de referência que hoje seria em torno de R$600. E aí eles vieram para o departamento de pesquisa e desenvolvimento deles e falaram: nós temos o objetivo de lançar uma máquina, não um tanquinho, que chegue até o mercado consumidor a este preço. É possível desenvolver? E aí eles tentaram, a equipe de engenharia tentou, viu que não dava, falou: olha, com o que a gente tem hoje não é possível. Beleza, eles adiaram um período e continuaram desenvolvendo tecnologia para conseguir transformar produtos e equipamentos, peças que as máquinas da Consul tinham, em peças mais baratas, com uma tecnologia que fosse mais barata. Desenvolveram essa tecnologia e voltaram para o projeto. E voltando para o projeto, eles conseguiram desenvolver uma máquina que custasse aquele preço médio que o consumidor tinha em mente. Aí eles lançaram um produto que foi a Consul Ideale a esse preço. E foi um produto que foi voltado no valor para o cliente, né? Foi um dos primeiros exemplos que a gente teve mais reais e mais modernos de uma lavadora que foi criada com aquela demanda para atender aquela necessidade daquele mercado consumidor. Então foi meio que um processo de trás para frente, né? Porque a gente produz um produto, precifica e coloca no mercado. E caiu, gente? Para mim aqui não caiu, não. Não deve ter sido a colega. Sim. Então, de modo geral, a gente precisa entender muitas vezes esse caminho, né? Muitas vezes o mercado tem alguma demanda a uma precificação. E você precisa entender se trabalhando nisso, você consegue criar algum produto que atenda ou serviço que atenda aquela demanda ali. Às vezes não é realmente possível. Como aconteceu, eles adiaram o projeto porque num primeiro momento não foi possível. E não valia a pena para eles desenvolver uma outra máquina que custasse, sei lá, R$1.000. Não fazia sentido. Eles tinham que ter um produto para aquela demanda, porque naquele número eles teriam, sim, um mercado consumidor. Então, a gente tem hoje muitas empresas que se pautam nessa estratégia inovadora que a Consul fez para desenvolver produtos nesse sentido. Aparelhos de telefonia celular, alguns já foram criados assim dentro dessa lógica. Eu tenho uma lacuna de mercado de um aparelho que precisa custar tanto, e você vai lá e desenvolve um aparelho naquela precificação. Então, é possível, né? Aqui hoje, dentro da realidade que a gente tem, essa precificação média vai ter que ser em dólar, né? Para ficar mais ou menos estável, porque o real está meio difícil, né? Então, a gente tem esses três mecanismos aí de abordagem de preço, baseado no custo,
baseado na concorrência, baseado no valor para o cliente. O importante é que a gente entenda que pode combinar essas 3 estratégias, mas não pode esquecer de jeito nenhum da abordagem custo.